Esse é o Hora Geral e nós vamos conversar agora com o Jeffer Castelo Branco. Quem é o Jeffer? Ele é o coordenador da Associação de Combate aos Poluentes. Jeffer, qual a razão da criação dessa associação? É uma ideia sua? Você está fazendo parte agora da associação? Explica para os nossos telespectadores. Então, Douglas, a associação, ela nasceu, na verdade, praticamente em 1978. Opa, né? faz tempo. Exatamente. Naquele caso, fatídico caso Ródia, que se arrasta até hoje, né? Em 94, nós formalizamos a constituição da CPO, e a CPO hoje luta com essa questão da Ródia e ampliou a sua discussão para problemas de poluição e contaminação ambiental também no Brasil e no mundo. Agora, Jeffer, quando você fala que ampliou, significa que os problemas também ambientais, eles se multiplicaram. E, no meu entendimento, deveria até diminuir se nós estamos tendo uma globalização e uma condição maior de informação, né? Exatamente, Douglas, exatamente. Você vê, nós temos uma legislação ambiental extremamente boa, né? Mas, infelizmente, ao longo do tempo, como você bem coloca, né, as leis ordinárias acabam deturpando um pouco a nossa Constituição Federal, né? Você tem, por exemplo, níveis de padrões de qualidade que muitas vezes não são os padrões que a gente, população, queremos, né? Sim. Que, de certa forma, libera demais a poluição, a contaminação química, e isso para a gente tem trazido problemas gravíssimos para a população, não só no Brasil, não só na Baixada Santista, mas no mundo todo, né? Problemas de saúde extremamente complexos. Jeffer, você falou um tema importante, problemas de saúde. Recentemente eu conversava com o Dr. Sérgio Paulo, Sim. que é um médico cardiologista, e ele preocupado com as mutações dos caranguejos, desses que são vendidos inclusive na beira de estrada, que são encontrados nos mangues de Cubatão. E é impressionante, nós não temos a imagem, eu nem pedi para a produção, só para lembrar, ele mostrando a mutação desses caranguejos, inclusive efeito dos metais pesados que estão sendo encontrados também no mangue. Sim. Você tem essa informação? Sim, claro, claro. O nosso mangue, para você ter uma ideia, Douglas, ele está pesadamente contaminado, por exemplo, com mercúrio, né? Mercúrio, com poluente orgânico persistente. Isso viria do polo petroquímico? Do polo petroquímico e de São Paulo também, né? Desce a serra também, com as águas que descem da Billings, de outros locais. Então, vem esse manancial de contaminação e com a contribuição das indústrias de Cubatão também, né? Então, esses poluentes são extremamente perigosos. Por exemplo, o poluente orgânico persistente, hoje existe uma convenção internacional a qual o Brasil ratificou, né, que proíbe a emissão desses poluentes que a gente encontra, por exemplo, no nosso estuário. Nós temos, por exemplo, também os policíclicos aromáticos, né, em quantidades preocupantes no nosso estuário, capaz de realmente trazer problemas para a saúde das pessoas, como problemas cardiovasculares, problemas respiratórios, problemas de interferência no sistema hormonal das pessoas. Nossa. E com essa interferência hormonal, você tem teratogenia, mutagenicidade, câncer e várias outras doenças, né? Que no fim, quem acaba assumindo o ônus disso é a população. Jeffer, a associação, o que ela faz para cobrar das autoridades uma efetivação dessas leis que, no meu entendimento, seriam para proteger o ser humano e a gente não vê essa proteção? Sim, exatamente. A CPO, ela trabalha em várias comissões nacionais, né? Apoia várias redes nacionais de ONGs, da sociedade civil e internacionais também. A rede, por exemplo, a rede International POPs Elimination Network, a Gaia, que combate a incineração. Então, a CPO acaba agindo politicamente para que essas leis sejam bem feitas e sejam melhoradas. E também trabalha em campanhas, né? Com campanhas em prol do meio ambiente, contra a poluição e contaminação ambiental, buscando trazer aquilo que a gente considera, Douglas, como saúde socioambiental. É um conceito de saúde socioambiental que ele já existe. A Universidade Federal de São Paulo, aqui em Santos, né? Ali na Silva Jardim? Isso, exatamente. Tem um núcleo que trabalha com a saúde socioambiental, vem desenvolvendo esse conceito que trata, Douglas, qual é o impacto que o homem está sofrendo nessa dimensão, nessa multidimensão de poluição e contaminação que nós temos, por exemplo, numa região que nem a Baixada Santista. Agora, Jeffer, vocês por acaso já levaram essa discussão, esse tema desses problemas localizados na nossa região, por exemplo, para o CONDESB, que é o Conselho de Desenvolvimento da Baixada, onde congrega aí os 9 prefeitos da região metropolitana? Olha, o CONDESB ainda não levamos essa situação propriamente dita, não levamos, né? Nós temos levado, por exemplo, para o CONASC, que é uma Comissão Nacional de Segurança Química, temos levado, por exemplo, para o CONSEMA, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, né? Por exemplo,
Tem uma grande discussão na nossa cidade, em Santos, e isso se reflete em toda a região, com relação à dragagem. O que é a dragagem? A dragagem é o aumento da profundidade do canal do estuário. Para quê? Para que grandes embarcações possam entrar no Porto de Santos e, óbvio, se são grandes embarcações, vai movimentar um número maior de cargas. Se você não tem a dragagem suficiente, ou seja, chão suficiente, o navio maior, com mais peso, ele vai encostar, falando assim literalmente, no fundo do mar e ele vai encalhar. Então, por isso que é obrigado a tirar os sedimentos do fundo do mar, como você está vendo com a imagem, olha, é uma grande máquina que vai lá embaixo, ela tira os sedimentos, né, e acaba colocando numa embarcação e depois levando para um local. Essa é a atuação principal da dragagem, Jeffrey? Sim, sim, Douglas. A dragagem, ela, na nossa região, que é o portuário, o maior porto ainda da América Latina, Sim, né? sim. Ele requer a dragagem normal. É normal um porto ser dragado para poder os navios poderem entrar, fazer o comércio internacional e trazer o desenvolvimento para a nossa região e para o nosso país, né? Concordo. A quantidade de carga que passa nesse porto aqui para alimentar, para entender até carga para o Nordeste, entra no nosso porto. E recentemente até carga viva. Exatamente. Passaram a transportar. Então, o nosso porto é um porto que requer isso, nós temos consciência disso enquanto população. O que não é certo, Douglas, é quando você promove dragagens de uma maneira que traga violência ao meio ambiente, né? E isso a gente não aceita, né? Nós discutimos durante vários anos a questão da dragagem, foi feito o PDO, né? A disposição oceânica da CODESP, onde parte da dragagem vai para esse local. E aí se escolhe enterrar isso in natura, debaixo do leito do nosso canal, aí se torna um problema. Cava subaquática, nós temos imagem, produção, porque é nesta cava subaquática que estão sendo depositados todos os detritos, ou seja, aquilo que está sendo dragado no canal do estuário. Onde é que fica essa cava, Jefferson? Exatamente. Ó, vocês estão vendo aqui, logo abaixo da imagem, essa é a cava, né? Ela fica mais ou menos nas mediações do Casqueiro, em frente à Ilha das Cobras. É uma cava gigantesca, talvez seja uma das maiores cavas do mundo. Aquilo ali é um navio que tem não, ali é uma balsa, onde ela distribui o resíduo para dentro da cava. Essa cava tem 25 metros de profundidade. Você vê que ali é um banco de sedimentos totalmente limpo. Era, né? Totalmente limpo, onde os pescadores poderiam pegar caranguejo, fazer a sua pesca de subsistência. E hoje nós estamos recebendo uma quantidade astronômica de resíduos totalmente contaminado, que pode contaminar os micro-organismos, pode contaminar a nossa fauna marinha, e essa fauna marinha contaminada e para na nossa mesa. Por que você fala que é um material contaminado? O que está sendo dragado é um material contaminado? É um material contaminado. As análises foram feitas, Douglas, por exemplo, 6.000 miligramas por litro, por quilo, foi encontrado nesses sedimentos de policíclicos aromáticos. Foram encontrados, por exemplo, hexaclorociclohexano, que é um poluente orgânico persistente acima dos níveis aceitáveis para a dragagem. Foram encontrados DDT, DDE, outras substâncias químicas. DDT, DDE, o que é para o nosso telespectador, por exemplo? É um produto da quebra do DDT, né, que é um produto extremamente cancerígeno, proibido já no Brasil, inclusive, a sua fabricação no mundo todo, né? Só em alguns locais que é permitido, para combate da malária, por exemplo, de vetores da malária. Na África, que é permitido, o Brasil já baniu, vários países do mundo já baniram o DDT, e você encontra, por exemplo, produtos de degradação desse produto no nosso estuário. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta quanto jornalista e telespectador. Essa cava, quando você detecta, por exemplo, nesse caso, a gente está vendo o navio que está levando esses sedimentos até o local. Perfeito. Essa cava é de propriedade de alguém. Quem é o dono da cava? É o governo do estado? É o Porto de Santos? É alguma empresa privada? Exatamente, isso é uma boa pergunta, Eu estou curioso. Exatamente, que você estende essa pergunta para todos os outros aterros industriais, Douglas. Né? Isso aí é uma concessão que é dada para uma empresa explorar, né? Obviamente, no caso aí, a CODESP e a AVELI devem ser a responsável por essa cava, né? Que vão ter o papel de, se isso continuar, esses resíduos continuarem aí, de monitorar isso, não se sabe como eles vão monitorar, mas eles pretendem monitorar isso, né? E aí fica aí até de eterno, para as futuras gerações, ver o que vai fazer com isso, né? Agora, quando você fala de futuras gerações, me preocupa com relação aos meus filhos e aos meus netos. O que pode acontecer se continuar só colocando os detritos,
totalmente contaminado, numa cava que não tem ali uma espécie de um índice. Opa, aqui não cabe mais nada. Sim. O que pode acontecer? Se criar um vulcão, isso acaba causando um problema para a nossa região? Sim, olha, veja bem, Douglas, eles estão colocando ali produtos extremamente voláteis, com um índice de pressão de vapor enorme, que são petróleo, derivados de petróleo, né? Pouco se sabe, esse que é um dos problemas que causa essa cava, pouco se sabe de como isso vai reagir no nosso estuário, não tem estudo para isso. Né? E isso pode ser a médio ou longo prazo? Pode ser médio ou longo prazo, pode estar acontecendo agora, por exemplo, quando eles estão descarregando. Isso pode estar solubilizando na água e indo para a maré e poluindo tudo. Né? E afetaria a vulnerabilidade das praias? Sim, com certeza, com certeza. Né? E isso misturado na água, a correnteza voltando, por exemplo, a maré entra, na hora que ela volta, ela leva tudo para o mar. Né? Então, há a possibilidade, sim, de estar havendo, inclusive no processo de dragagem e descarregamento, inclusive tem algumas imagens que mostram, né, o navio fazendo a manobra e o descarte. Exatamente, e o poluente já em volta do navio, Nós temos essa em imagem, volta do descarte, eu não sei se vamos ver se essa imagem, porque a ilustração, olha, isso daí, é essa imagem? Eu acho que é por aí. Mostra, quando ele vira, mostra ela, não sei se dá para ver, já mostra em volta do navio a poluição, os descartes, o vazamento do navio saindo pela corrente. Esse navio é o navio que faz a dragagem. Exatamente, exatamente. Porque uma coisa, Douglas, quando o resíduo está lá assentado como estava durante décadas, você não tem problema, porque ele já assentou, ele já está ali preso. Quando você começa a mexer nesse resíduo, a dragar, por exemplo, você começa a revolver e movimentar isso e isso voltar para a água. Isso ressolubilizar e está disponível, por exemplo, para os peixes, para a fauna e para a flora, e a contaminação se estender de uma maneira mais problemática. Né? E você veja bem, isso, Douglas, é simples transferência de passivo ambiental. Nós estamos pegando um passivo ambiental que existia lá em frente à Cosipa, né, patrocinado pela própria Cosipa e pelas empresas aí do lado, né, e enterrando no buraco. Nós estamos simplesmente transferindo o passivo ambiental, escondendo debaixo do estuário, quando você deveria ter um tratamento para isso. Né? E outra, você veja bem, nós temos aqui na Baixada Santista uma certa falta de material de sedimentos para aterro, de sedimento para construção, né? E você vai pegar esse aterro e jogar dentro de um buraco, em vez de tratar e liberar, por exemplo, esses sedimentos para a utilização da indústria, do comércio. Sabe, eu não conhecia essa alternativa, mas você está falando uma coisa importante, ou seja, esse material que é recolhido da dragagem, ele precisaria ser armazenado num local seco. Exatamente. E depois ele poderia ser usado como adubo? Exatamente. Não como adubo. Não como adubo, mas poderia ser... Ele seria descontaminado, sim, tirado esses produtos perigosos, né, como já é feito, por exemplo, em empresas na Europa, né, e esses produtos seriam levados para uma usina para tratamento, os resíduos. O sedimento que sobra, ele é reutilizável. Você pode utilizar em aterros, você pode utilizar em várias outras atividades, né, que não seja criar um passivo e enterrar debaixo da água. Né? Agora, Jeffer, eu estou vendo ali como está sendo feita a dragagem e passa pela minha cabeça muitas perguntas. Nós já temos algumas que estão chegando pelo 981-38-7000, mas inicialmente eu fico pensando, eu quero estar errado no meu pensamento, Jeffer, mas tipo, joga ali porque está no fundo do mar, ninguém vai ver. Nós temos péssimos exemplos de políticos e de ações políticas no nosso país, que esse é o momento que nós precisamos estar prontos para limpar o nosso país, para começar a redigir uma nova história. E quando eu ouço uma análise sua como um especialista em meio ambiente e as imagens falam por si só, eu estou preocupado com a nossa região. E isso me faz lembrar, por exemplo, não sei se tem a ver, me corrija, a tragédia de Mariana. Sim, por exemplo. Sim, Douglas. Por exemplo, Douglas, uma das empresas envolvidas nesse empreendimento é justamente a empresa que causou o dano lá em Mariana, né? Que eles tinham um laudo de que aquele... Que era a Samarco, né? Samarco, exatamente, né? Que é a Vale, que era a dona da Isso, Samarco, a Vale, né? exatamente. Então é a empresa que está envolvida nisso e lá eles tinham todos os relatórios dizendo que aquilo estava maravilha do mundo. E você vê no que deu, né? Poluiu 3 estados, contaminou... Destruiu praticamente uma cidade. Destruiu o rio todo, acabou com o Rio Doce, né? A verdade é essa, né? E estão lá com um problema absolutamente gigantesco para se resolver, um impacto ambiental e social sem precedentes na história do meio ambiente no Brasil, que está no mundo, né? É um negócio extremamente complexo
E nós estamos aqui à mercê dessa situação, né? Nós temos essa cava extremamente complicada, que além, Douglas, de trazer problemas de restrição de uso da área pelos pescadores da região em Ribeirinhos. Ou seja, é proibido. Ali vai ter que ser proibido. Eles não vão poder pescar ali na região da Mas cava. hoje não tem nenhuma informação nesse sentido. Pois é, mas provavelmente isso vai acontecer. Ali fica impedido de qualquer... Aliás, ali, aquela área, era uma das últimas áreas de crescimento portuário da nossa Baixada Santista. De expansão. De expansão. Você acabou bloqueando essa expansão com essa cava ali. Então, por isso que nós queremos que essa cava seja retirada, o material tóxico seja retirado, Douglas. Por quê? Porque você abre de novo o espaço de pesca para os pescadores e você permite que o nosso porto possa voltar a expandir, né? Bom, nós temos perguntas que estão chegando pelo 981387000. Eu não quero só ficar na entrevista e não dar espaço para os meus telespectadores, né? Tem a primeira pergunta que está chegando aqui, eu quero desde já agradecer as participações pelo 981387000. Por exemplo, a ACPO tem conhecimento de criação de outras cavas pelo Brasil? É o Bruno Dantas, do Guarujá, que faz essa pergunta, Jefferson. Olha, eu desconheço. Há algumas cavas, uma cava, se eu não me engano, acho que é no Rio de Janeiro, né? É pequena, extremamente pequena, que foi utilizada. E eu acredito, Douglas, que não foi com esse índice de contaminação que nós estamos colocando aqui. Veja bem, o problema da cava, né, Douglas, se você jogasse um sedimento limpo lá, para você desassorear um local, que é o que a empresa está querendo, é até aceitável. O problema é o índice de contaminação desse material. Nós não estamos jogando sedimento para melhorar a navegação, não. Nós estamos jogando resíduo, sedimentos com quantidades de resíduos extremamente preocupantes, né, que tem que ser resolvido, né? Obviamente que essa quantidade, isso é um passivo que se cria. Nós estamos cobrindo um santo e descobrindo o outro, a verdade é essa, né? Essa condição, essa transferência de passivo, é isso que está gerando. O que nós queremos de fato, né, que seja de fato condizente com os ditames do desenvolvimento sustentável, é que esses resíduos sejam retirados dali, sejam tratados, as moléculas dessas substâncias tóxicas, cancerígenas, mutagênicas, sejam quebradas e destinadas corretamente e o sedimento liberado para a natureza. Nesse caso, a CPO já entrou no Ministério Público do Meio Ambiente para que isso aconteça? Sim. Qual o posicionamento da CPO nesse caso e como que a sociedade civil pode se organizar para reverter esse triste relato que eu espero que não ocorra na nossa região? Sim, sim. Não, veja bem, nós já entramos, inclusive, Douglas, eu pessoalmente entrei com uma ação popular, né, para que a CETESB reveja o seu posicionamento quanto à liberação dessa... Para a utilização dessa cava? Isso, exatamente. Reveja que é um absurdo essa cava. Inclusive, a CETESB, ela se orienta até pelo Exército Americano, que o Exército Americano acha que isso é bom. Ora, o Exército Americano às vezes não consegue nem resolver os problemas nos Estados Unidos, né? Eles por exemplo, liberaram uma área nos Estados Unidos, né, dizendo que estava limpa e estava totalmente contaminada, causando poluição e contaminação, inclusive, de populações vizinhas, né? Então, não é um bom parâmetro para a gente aquilo que os Estados Unidos fazem lá nos Estados Unidos, né? Por exemplo, eles não assinaram nem a Convenção de Estocolmo. Eles estão fugindo da Convenção... E nem a de Kyoto, né? Nem a de Kyoto, né? Tu quer ouvir o que o pessoal o Tratado de Paris agora, eles são contra o Tratado de Paris. Então, nesse momento, os Estados Unidos não está sendo um bom exemplo para o Brasil, né, do que se deve ou não deve se fazer pelo meio ambiente. Então, nós entramos com essa ação, representamos no Ministério Público Estadual e Federal. E como é que está? Está tramitando ainda? Está tramitando, os dois ministérios entraram com uma ação civil pública para reverter isso, está em tramitação, né? Por exemplo, a ação popular, ela inclusive gerou que paralisassem esse enchimento da cava, porém a empresa recorreu, né? Conseguiu uma liminar? Conseguiu uma liminar, então está aguardando ver como é que fica. Também entramos no SPU com um pedido que o SPU intervenha, porque nós recebemos a informação de que o SPU não tinha liberado o espelho d'água para o uso que é necessário. Que é a Secretaria de Patrimônio da União. Exatamente. Se você vai utilizar um bem público, a Secretaria do Patrimônio da União tem que liberar aquilo, né? E, obviamente, jamais, eu tenho certeza que a Secretaria do Patrimônio da União liberaria uma área para se enterrar resíduo tóxico. Jamais faria uma coisa dessa. Olha, Jefferson, eu não sei, tem algo estranho no Reino da Dinamarca, viu? Não sei, são umas coisas, óbvio, como jornalista, eu não vou levantar nenhum fato de que eu não tenha conhecimento, mas tudo isso me leva a ligações perigosas. Mas vamos falar o que interessa.
Quando você fala, e o intuito do Hora Geral é até de esclarecer o telespectador, em ação pública, eu sei a resposta, mas eu quero que você responda para os nossos telespectadores. Essa ação pública depende só de quem faz parte de uma associação ou qualquer um pode entrar com uma ação pública? A ação popular, qualquer pessoa pode entrar com uma ação popular, né? Constitui um advogado e o advogado leva o problema para o advogado, nesse caso a cava química, que é um absurdo, né? Ambiental, Douglas. Eu sou técnico de meio ambiente e quando eu ouço falar dessa tecnologia de cava subaquática, isso me dá arrepios, né? Obviamente que eu fui formado, né, numa análise ambiental integrada, que leva em consideração o meio ambiente, o social, né, e o econômico. E, obviamente, quando você vê que esse tripé, nenhum deles foram respeitados, você fala, opa, aqui tem alguma coisa errada, né? Exatamente. É nesse momento que a gente precisa de toda a população, principalmente a população da Baixada Santista, para que apoiem, né, essa campanha para a retirada desse resíduo tóxico dessa cava e que seja destinado adequadamente para que a população fique livre desse risco, né? Por exemplo, Douglas, nós estamos conduzindo uma petição pela internet. O site para assinar essa petição, sendo contra a cava, é o www.acpo.org.br/petição, peticão, tá aparecendo lá. Então, é www.acpo.org.br/petical, que é petição sem acento. Isso. E lá você pode assinar sendo contra essa cava e exigindo que o poder público retire o lixo tóxico e dê a destinação correta e livre o nosso estuário, Douglas, dessa infame, né? Porque senão, Douglas, e se a moda pegar, vão transformar o nosso estuário num verdadeiro queijo suíço tóxico. Jeffer, você sabe que isso tudo me incomoda, e essa incomodação, isso vem de uma pessoa que tem 54 anos, dos 13 anos que eu participei do Telejornal Opinião, que você se lembra. Sim, claro. Dos meus 3 anos que eu fiquei no Balanço Geral, e agora esse conhecimento todo aqui no Hora Geral, eu quero trazer para melhorar e discutir a nossa região. Aonde eu quero chegar? Me entristece saber que para nós aqui da região, e aqui eu não quero citar nomes, mas aqueles que passaram têm uma culpa muito grande, uma responsabilidade muito grande, porque por que será que para nós é sempre o pior? Aonde que eu quero chegar? Nós estamos com um governo, eu digo que é o PSDB, poderia ser o PT ou qualquer outro partido, mas nós estamos com um governador que está há mais de 22 anos no governo do Estado, e vem o secretário de Segurança Pública para falar, você vai entender, e o telespectador também. Não, vamos mandar essa temporada de verão o mesmo efetivo de policiais do verão passado. Dá a impressão que vem os mesmos turistas e que não teve aumento de turistas nem aumento de população. Por exemplo, tem um problema na Via Anchieta, fazem a operação 8x2. 8x2. Quer dizer, as pessoas são assaltadas e tem pessoas que já perderam as suas vidas no sistema Anchieta Imigrantes, por exemplo. Nós não temos uma mobilidade, um VLT que para na Ponte dos Barreiros e esquece o mais importante, que é onde tem o crescimento no litoral sul, que é onde tem o maior número de turistas, né? Temos problemas de saúde, sim, que recentemente, isso foi em novembro, uma criança ficou esperando um tratamento numa UTI cardíaca, neocardíaca, né? E não teve, esperou uma semana, conseguiu em Campinas, um recém-nascido, né? Aí foi para Campinas, não deu tempo, faleceu. Uma criança recém-nascida. Ou seja, são gargalos que parece que se perpetuam na nossa região. Tivemos o grande incêndio, o segundo maior do mundo, que foi ali na Ultracargo, né? E criaram um gabinete de crise para discutir a crise, mas não tem competência os nossos governantes de montar um gabinete para discutir as demandas da nossa região. Isso me preocupa quanto jornalista, por quê? Porque daqui para frente, será que nós vamos só ficar perdendo? O que adianta eu ter o maior porto da América Latina, que tem uma cava subaquática, que tem sedimentos altamente tóxicos e que isso vai dar um problema, como nós tivemos no passado, a Ródia. Então, nesse caso, o jornalismo, a sociedade civil e as pessoas que têm essa responsabilidade e esse conhecimento do meio ambiente, elas precisam se movimentar pelo bem da nossa sociedade.
eu tenho esse sentimento, Jeffer, eu estou lhe conhecendo agora, mas eu vejo que a APCO tem essa grande preocupação e precisa estar com essa bandeira sempre erguida. Sim, Douglas, você tem toda a razão. A sua análise é extremamente... É uma análise de uma pessoa que conhece os problemas da Baixada Santista. Eu lhe conheço, apesar de você não me conhecer há muito tempo, e você é sempre uma pessoa extremamente preocupada com a nossa região. Eu quero o melhor para a minha região. Exatamente. Você veja bem, nós temos a questão da saúde pública, né? Que os governos pouco conseguem dar vazão aos problemas que já estão acontecendo. Exato. E aí quando você tem um meio ambiente que pode causar problema na saúde e isso não é resolvido, você imagine como vai ficar a nossa saúde daqui a alguns anos, quando essas substâncias começarem a causar efeito nessa população, né? Isso é um problema mundial, Douglas, né? A OMS está preocupadíssima com isso. Você veja bem, 12 milhões e 600 mil pessoas morrem todo ano no mundo por questões ligadas ao meio ambiente. 12 milhões. Que morrem. E as que ficam doentes, e as que ficam com problema respiratório, e arcam com o ônus desse problema. Obviamente que o Estado quer se ver livre do SUS. E nós não podemos deixar isso acontecer. Porque o Estado, a nossa sociedade, tem responsabilidade sobre essas doenças. Jeffer, você sabe quem esteve aqui também recentemente? Ele, inclusive, me mostrou uma foto, óbvio que não dá tempo da produção checar. O meu amigo, ele é prático, né? O Pontes, e a gente tinha o Fábio Fontes, né? E aí ele tinha, eu tinha falado das grandes reclamações, deu uma diminuída aqui um pouco, mas tem uma grande reclamação com relação à ADM aqui, o farelo, a fumaça, né, que ficava, uma nuvem de fumaça aqui na ponta da praia por causa da descarga de grãos, né? E aí ele mostrou uma foto, eu não me lembro, amigos do Hora Geral, não me lembro, Jeffer, em que país, que é uma espécie de uma torre, o navio entra, ele descarrega, não tem uma fuligem, não tem uma poeira. Exatamente. E porque lá, nesse país, se desrespeitar, sabe o que vai acontecer? Eles vão fechar o porto. Exatamente. Tamanha responsabilidade. Aqui dá a impressão de que tudo pode, são vistas grossas, né? Deixa para lá, não, ninguém viu, é uma multa pequena, prejudicando quem? Quem mora nessa região e, olha, a grande quantidade de turistas que nós estamos recebendo. Sim, Douglas, você tem toda a razão, Douglas. Inclusive, Douglas, se você me permitir, eu faço aqui um apelo, né, às autoridades da Baixada Santista, ao nosso vice-governador, Márcio França, né, aos prefeitos da região, aos nossos deputados federais, né, estaduais, o Papa, também. O Beto Mansur, que olhe com carinho para a nossa região, principalmente nessa questão ambiental e quando a gente fala da questão da saúde socioambiental, né? Nós precisamos que essa frente de parlamentares, essa frente de políticos, nos ajude nessa campanha contra essa cava tóxica. Nós precisamos que os políticos nos apoiem para que o desenvolvimento da região da Baixada Santista seja feito de uma maneira mais sustentável e não dessa maneira, como você bem abordou, parece que é de qualquer jeito, parece que tudo pode, parece que ninguém vai reclamar. Mas a nossa população está ciente do que está acontecendo, está ativa. Para você ter uma ideia, Douglas, faz 4 dias que nós lançamos uma petição, nós já estamos com quase 4 mil assinaturas, né? Nós estamos articulando internacionalmente para conseguir assinaturas dos 5 continentes com as nossas redes internacionais, nossos contatos. Ótimo. Então, nós vamos pedir apoio para esse pessoal, para que nos ajudem, para que vamos dizer assim, esse descaso ambiental com essa cava, posso dizer um descaso ambiental, né? Que a CETESB reveja os seus pareceres, reveja a licença que foi autorizada e a gente possa, de fato, conduzir o nosso país, a nossa região, para um desenvolvimento sustentável e para um desenvolvimento humano de fato. Você sabe, Jeffer, uma coisa importante, ou seja, se todos esses procedimentos de leis existentes se forem obedecidos, nós teremos um local de destaque no cenário nacional e internacional e a população que vai ganhar com relação a isso. Basta seguir a legislação. Eu me lembro, Jeffer, há um bom tempo atrás, para aquelas pessoas que não tinham muita informação sobre a importância, por exemplo, da preservação ambiental, do resíduo sólido do lixo, da separação daquilo que pode ser reciclável ou não, que as pessoas falavam assim, eu estou ouvindo bem menos agora, dos ecochatos. Mas os ecochatos, eu vou passar a respeitá-los, porque a preocupação dos ecochatos justamente é de alertar. Exatamente. Por isso que ele é chato. E você vai encontrar sempre aqui espaço no Hora Geral para poder travar essa discussão junto com o nosso telespectador, né? Porque são temas importantes.
nós nos preocupamos, e o jornalismo aí, que eu faço parte, tem uma grande responsabilidade de sempre noticiar aquilo que acontece. Nós precisamos dar mais atenção ao jornalismo investigativo, né? Ao jornalismo que apura, ao jornalismo que checa a informação e leva ao público telespectador. Porque eu não quero estar aqui dando uma manchete de algo que o Hora Geral não teve a responsabilidade de discutir com antecedência com a nossa região, né? Quando a gente fala da Ultracargo, quem já esteve aqui, o Herbert Passos, que é o presidente do Sindicato dos Químicos, a Local Frio, a própria refinaria Presidente Bernardes, a gente não consegue entender esse grande número de incêndios e de vazamentos de gás. Será que não está tendo uma fiscalização por parte dos órgãos competentes? Porque a gente fala do Vale da Morte, que não existe mais, mas o polo petroquímico ainda está instalado na cidade de Cubatão. Sim, está instalado, ainda é um grande polo, né? Nós tivemos, infelizmente, a perda da Cosipa. Eu digo infelizmente porque a Cosipa teria que fazer muitas melhorias ambientais e poderia ter sido feita, exatamente, poderia ter sido feita, não poderia ter perdido tantos postos de trabalho, né? Se fosse investido realmente, inclusive na questão ambiental, porque, Douglas, nós não temos absolutamente nada contra o progresso, contra o desenvolvimento humano. De forma alguma, eu concordo. Nada contra empresa nenhuma, nós queremos que ela prospere, gere emprego, que a gente consiga desenvolver o nosso país. Agora, o que nós somos contra é quando essas empresas, algumas empresas, não respeitam a questão ambiental e quando essas questões ambientais correm o risco de refletir sobre a saúde e o desenvolvimento humano, né? Nós temos, por exemplo, resíduos que são colocados aqui no nosso estuário e nessa cava, que pode comprometer a reprodução humana. Você veja bem, pode levar ao ser humano ter problema de reprodução, né? Ou seja, pode ser que nas próximas gerações, nós não tenhamos ser humano com capacidade de gerar outro ser humano. Você está falando algo, o telespectador deve achar estranho, deve ficar até alarmado. Mas nós já tivemos casos, inclusive aqui em Cubatão, de crianças que nasciam sem cérebro. Exatamente. Por causa do problema que foi gerado pelas indústrias. Isso na década de 70, 80, entendeu? Douglas, e tem outras doenças que às vezes as pessoas, né, não é muito divulgado, porque as pessoas têm a sua questão pessoal, né? E são problemas reprodutivos, Douglas, problemas nos seus órgãos genitais, problemas orgânicos internos, que essas substâncias causam esse problema, exatamente, né? Vários problemas, para você ter uma ideia, ele causa uma devastação hormonal. Você veja bem, e nós temos, por exemplo, 2 hormônios, né, que são o estrógeno e a testosterona, que é masculino e feminino, que são extremamente impactados por esse poluente dentro do nosso corpo, que leva o ser humano a contrair moléstias e passar sinais negativos para a próxima geração, extremamente preocupantes, né? Você sabe, Jefferson, eu vou comentar também muito rapidamente, que já tem mais uma pergunta do nosso telespectador pelo 981387000. Você vai dar risada e pode até ser telespectador também. Eu tenho um amigo, o filho dele hoje está grande, mas eu tenho um amigo que, logo quando o filho dele nasceu, óbvio, tinha um quarto dele, a criança cresceu e tudo mais, e começou a ter um problema respiratório. E ninguém resolvia esse problema respiratório, amigos do Hora Geral e Jeff. E aí ele acabou falando, ele mudou, foi numa outra pediatra. E continuou e tudo mais, deu um remédio, tinha que estar inalador e tudo mais, e a criança não melhorava. Até que foi num pediatra, né? Esse pediatra ficou mais de 2 horas, querendo saber a vida, onde é que a criança dorme, o que tem. Resumindo, eles chegaram à conclusão, qual era o problema respiratório da criança? No aparelho de ar-condicionado na lateral tinha um ninho de pombo. E aquele ninho de pombo, né, ou seja, o piolho do pombo, as fezes do pombo próximo do ar-condicionado, quando você ligava, aquilo fez com que a criança tivesse um problema respiratório. Sim. Eu estou falando de um pombo, né? Exatamente. Resumindo, ele retirou aquele ar-condicionado, ele fechou o local, colocou um outro tipo de ar-condicionado, depois fez os exames e a criança não teve mais problema respiratório. A gente está falando de um pombo, que dirá por uma quantidade dessa de sedimentos contaminados que está num canal do estuário aqui na nossa região. Perfeito, Douglas. Olha, você veja bem, Douglas, o pior dessas substâncias é que elas são tão preocupantes que, por exemplo, uma mãe que está em gestação ou um pai que trabalha numa empresa que tem a exposição a esse tipo de substância específica que nós falamos aqui, pode gerar um problema para o filho que vai desencadear no feto, que a pessoa vai ter uma vida, uma juventude normal.
E só vai aparecer o problema, veja bem, Douglas, a exposição do pai durante a gestação, só na fase adulta. E aí você fazer a ligação da exposição com o feto com a substância fica quase impossível. Então, qual é a nossa saída? A nossa saída é fazer com que essas substâncias sejam destruídas e não armazenadas, que elas sejam defenestradas do nosso meio, para que a gente não possa correr esse risco. Jeff, a gente vai ficar acompanhando o resultado do Ministério Público, que está tramitando, e eu, desde já, publicamente, vou deixar o espaço aberto, vou deixar o meu contato. Assim que você tiver alguma novidade, nós vamos informar e vou voltar com esse tema mais vezes. Mas tem mais perguntas que estão chegando do telespectador. O Matheus Lopes, aqui de Santos, ele faz a seguinte pergunta: por que não conseguem parar a colocação de sedimentos contaminados na cava do VLI? É o que ele está falando do VLI, não sei o que é o VLI. Então, o que é VLI é a empresa da Vale envolvida da nessa Vale. cava. Exatamente. Não consegue, Douglas, por quê? Porque por mais que a gente afirme, por mais que nós entramos com ação judicial, por mais que o Ministério Público se envolva, a VLI está tentando, de qualquer maneira, na justiça, quebrar as ações. Entrar com liminar, com mandado de segurança, por exemplo. Agora entrou com mandado de segurança, alegando um monte de situações que não é totalmente verdade, e o juiz deu a liminar para ela continuar jogando o resíduo dentro da cava. Né? Inclusive, dizendo até situações a qual, contra o SPU, por exemplo, eles chegaram a dizer que o SPU é um simples órgão que dá autorização e cobra. E não é verdade. Não, o SPU é responsável pelo patrimônio público do nosso país. Por exemplo, pelas praias, a nossa orla. Exatamente, exatamente. Tem tantos imóveis, por exemplo, que estão sendo obrigados a serem... Lá, um pedaço do Portuários é da SPU. O CT do Santos é da SPU. Né? Exatamente. Então não é um mero órgão, não. Não. Tem uma importância muito grande. Tanto é que a Secretaria de Patrimônio da União, não é do patrimônio de um bairro, não. É da União, é do país. Você veja bem, Douglas, só para terminar, para arrematar. Nós temos aqui mais de 10 casos no nosso porto onde as empresas, por causa dessa licença do SPU, estão com sua expansão paralisada, esperando a licença do SPU. Pois são mais de 10 empresas, né, que seguem um rito para conseguir a licença. Agora, a VLI diz que não, diz que ela não precisa dessa licença da SPU. Incrível, hein? Poderosa, hein? Bom, tem mais perguntas aqui, estamos quase no final da hora geral. A Maria Emília, do Estuário: você acha que essa cava vai virar um lixão tóxico embaixo da água mesmo? Você percebe na pergunta das pessoas? Elas falam de uma forma natural por aquilo que elas entendem, né? Então, por isso que eu queria que você... Você veja bem, é interessante essa pergunta, e é até bom que se faça para se esclarecer melhor, né? Você veja bem, no Brasil inteirinho, inclusive até pela força da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é proibido você fazer lixões em local seco. Então, onde existe um lixão, a prefeitura é obrigada a ir lá, sanear aquilo, e se quiser fazer, tem que fazer um aterro sanitário desenhado para isso, com proteções, porque se houver um vazamento, aquilo não vai escapar para o meio ambiente. Veja bem, Douglas, num local seco, imagina no mar, debaixo da água, isso não tem cabimento. Qual fiscal vai mergulhar para verificar? Se vazou, que, aliás, é complicado. Então, é inaceitável você fazer uma cava subaquática, que isso nada mais é do que um lixão submarino. Essa é a verdade, sem proteção nenhuma, direto com contato com sedimentos e com o solo. Isso não tem precedentes no Brasil. Mais uma pergunta, agora uma pergunta do Vanderlei Nunes, do Maitá, ali na área continental de São Vicente. Obrigado, Vanderlei. Por que é tão difícil brecar essas obras no Brasil? Tem a justiça, né, muitas vezes, empresas, corporações gigantescas, mundiais, como a Vale, né, ela tem centenas de advogados que ficam lá rabiscando para entrar com recurso, entrar com petições, e infelizmente também tem uma parte dos nossos políticos que acabam colaborando com isso, né, Douglas? Se a gente tivesse os políticos realmente preocupados com a nossa região, preocupado, que a gente espera que isso aconteça, né,
eles iriam contra esse tipo de coisa, né? E para reverter isso, porque nossos políticos eles têm o poder na mão. A São sociedade eleitos para isso. conferiu o poder na mão Exato. deles. Então eles têm que, de fato, vir em favor do meio ambiente da Baixada Santista, em proteção da saúde pública, da saúde ambiental e da saúde socioambiental, para evitar que desmandos como esse volte a acontecer na nossa Baixada Santista. Agora, Jefferson, me diz uma coisa, desculpa, mudam tanto que eu me confundi, agora me deu um branco. Quem é o ministro do Meio Ambiente? É o Sarney Filho. Ainda É ele? o Sarney Filho, é o Sarney Filho. Então não mudou, porque eu sabia que era ele, mas falei, acho que mudou. Porque o Sarney Filho já está há um bom tempo, é impressionante. Tem algumas peças também que sobrevivem, né? Na época da Dilma era ele, entrou agora o Temer e ele continua. Continua. O Sarney Filho, ele tem um histórico, ele é do Partido Verde, né, de proteção do meio ambiente, ele é bem envolvido nessas questões. Eu acho que ele vai se sensibilizar para essa questão. Esperamos que sim. Ele já foi comunicado. A petição é encaminhada a ele, diretamente a ele, e mais 14 órgãos diferentes, né, entre eles o secretário de Estado do Meio Ambiente, o próprio CONSEMA, ele é presidente do CONSEMA, do Conselho Estadual do Meio Ambiente, para a 4ª Câmara Federal, né, do Ministério Público Federal, em Brasília, o diretor da 4ª Câmara, o secretário da 4ª Câmara, o doutor Nilo, é um dos emitentes. Vários outros procuradores federais vão receber essa petição. E a gente espera que a junção com a confluência desses interesses junto ao poder público faça com que a gente reverta essa situação. Jefferson, a gente está chegando no final da hora geral, mas me deu agora um estalo, eu quero um posicionamento seu. Fique à vontade. Você é a favor da instalação da usina termoelétrica em Peruíbe? Olha, Douglas, nós fizemos um estudo sobre isso, lá, a associação, nós fizemos uma pesquisa. A PCO? A CPO fez uma pesquisa. A quantidade de poluente que a nossa Baixada Santista vai receber se essa termoelétrica fosse instalada é um negócio astronômico. São milhões e milhões de metros cúbicos de gás queimado todos os dias. A poluição, assim, praticamente se torna quase inviável, Douglas. É um negócio absurdo, né? Outra coisa que essa termoelétrica tem de absurdo, né? Enquanto o polo de Cubatão foi todo obrigado a fazer o seu resfriamento de uma maneira correta, com torres de resfriamento, eles vão utilizar o mar para resfriar a caloria deles, Douglas. Isso é um outro absurdo que não tem... Eles vão utilizar e depois essa água vai retornar para... Exatamente. Bem, além do projeto ser um absurdo em si, né, a quantidade de gás queimada, o próprio projeto, a sua concepção de engenharia é um negócio extremamente estapafúrdio. Não tem como ser... Ainda bem que a CETESB, nesse caso, cassou a licença, né? E a gente espera que continue caçado e não seja Quer dizer, caçou da termoelétrica, mas autorizou a capa subaquática. Pois é. Exatamente. É essa mesma sensibilidade que a gente espera da CETESB. Que a CETESB realmente traga todo o seu corpo técnico para discutir essa questão e reveja essa licença. Porque a gente aceitar isso na nossa terra, Douglas, nós não podemos aceitar. Você sabe, eu pelo menos cheguei a conversar, a gente estava quase chegando no final da hora geral, mas eu cheguei a conversar com um promotor, alguns promotores, o Dauri, que é uma figura que eu respeito, pelo menos um pouco que eu pude conversar com ele. Eu acho que tem outro promotor também, que Doutor Dalói. Eu acho que o Acauí também Acauí. Ou seja, são pessoas que eu respeito quanto promotores, né? E às vezes o que me deixa triste com relação ao Ministério Público é que eles às vezes precisa aqui ser provocado e não provocar de uma forma direta, né? E aí a população, e eu abri o Hora Geral de hoje falando sobre isso, que nós não podemos só ficar reclamando na fila do banco ou na fila da padaria. A gente tem que lutar pelos órgãos que nos representam e exigir. É uma petição? Vou assinar. É uma moção de repúdio? Vou assinar. É ligar para a ouvidoria? Vou ligar. É ir no PROCON? Vou lá reclamar, né? Porque é assim que a gente começa a mudar um pouco essas leis que deveriam nos amparar, mas acabam amparando quem tem um poder aquisitivo macro e não micro, né? Perfeito, Douglas. E são espaços que nem esse, repórteres competentes como você, programas como esse, que nós temos o espaço aberto para dizer e concordar contigo. Eu acho que a população tem que reclamar. Está na mão da população. Lógico. Reclamar, reivindicar, cobrar os seus direitos, né? E também cumprir os seus deveres, né? E um dos deveres que a gente tem que cumprir é justamente isso, não sermos omissos
quanto à nossa questão ambiental, quanto à nossa economia, quanto tudo aquilo que nos diz respeito. Não podemos ser omissos, né? Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Quero agradecer o meu amigo, o Jeffer Castelo Branco, ele que é coordenador da Associação de Combate aos Poluentes. O Hora Geral estará sempre à sua inteira disposição. Obrigado. Se já tiver um convidado agendado, eu abro espaço para um bloco, enfim, vamos continuar com esse assunto, né? A imprensa, a sociedade e o meio ambiente precisam, e os nossos representantes também, precisam estar juntos, né, em prol de uma região próspera, tá certo? Um abraço a você, telespectador. Jeffer, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Douglas. Continua mais um pouco com a gente. E um abraço assim especial aos nossos telespectadores. Tchau, tchau. Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. New York Shake Ice Cream. O milkshake mais saboroso do mundo. E Unidas. Alugue o carro que sempre quis na Unidas.